aprendizado mais importante que eu martelei muito aqui a respeito, por que Mary Sweet fala de espiritualidade? Porque tem a ver com a nossa saúde. Então, se você não sabe, desde 1983, a Organização Mundial da Saúde já incluiu uma dimensão não material, metafísica, nas dimensões da saúde. Então, a espiritualidade ela é considerada um dos componentes da saúde humana. Então, se você pegar a definição de saúde hoje da OMS, não é só a ausência de doença, na verdade, desde 1983. É um completo bem-estar social, psíquico, e até biológico e até mesmo espiritual. Então, quando a gente... E às vezes, gente, a dimensão da espiritualidade é o que eu falo muito aqui. Eu chamo as pessoas para o meu canal, você não tem que ter religião, você não tem que necessariamente acreditar em Deus, você pode ser até ateu, você pode ser até agnóstico, não ter uma religião específica. Ou você pode ter uma prática religiosa. Porque a espiritualidade, ela diz do verdadeiro religare, que seria o verdadeiro sentido, a verdadeira origem de toda a religião, que é nos conectar a esse propósito maior. Então vamos lembrar, né? Se você está chegando hoje e não me conhece, eu estudo sobre os transtornos mentais já faz mais de 10 anos. Eu mesmo tive pânico e por conta do meu processo fui buscar yoga, meditação e acabei fazendo um documentário e aí me aprofundando nessa área de pesquisa. Foi quando eu descobri sobre a questão da saúde integral, né? Esse novo paradigma na saúde que visa cuidar do ser humano, né? No sentido de preservar o nosso potencial inato, resgatar o nosso potencial inato de saúde, né? E não apenas ficar tomando remédios e controlando doenças. Né? E a espiritualidade, gente, né? Então, muitas pessoas têm esse preconceito com espiritualidade, né? Porque a religião, existem muitas coisas, né, que a gente vê de líderes religiosos, a própria história nos deixou com aquele pé atrás na religião. E, infelizmente, isso tá saindo um tiro pela culatra contra nós mesmos, porque isso faz com que a gente esteja negando a nossa dimensão espiritual, né? Que lembra a OMS define a espiritualidade como uma das dimensões da saúde humana. E se a gente não pratica essa espiritualidade, é sinal que a gente está deixando um lado da nossa saúde, um lado da dimensão da nossa natureza humana. Então lembra, o ser humano é um ser biopsicossocial. Essa é a definição do ser humano, é um ser biopsicossocial. Então, a espiritualidade, ela estaria aqui, nessa dimensão da psique. Psique ou self, eu maior, que é aquela fonte que nos conecta ao todo, né? Então, quando a gente fica com preconceito com religião, às vezes a gente sofreu traumas, teve até abuso, gente, existe abuso nas religiões, né? A gente sabe muito bem disso. E aí, por conta de toda essa história, muitas vezes sombria, muitas vezes desempoderadora, que as religiões nos trouxeram, fez com que a gente se esquecesse desse aspecto da espiritualidade humana. E por conta do meu estudo em relação aos transtornos mentais como a depressão e a ansiedade, grande fonte do adoecimento dessas pessoas é a desconexão justamente da dimensão espiritual, que é essa dimensão da nossa consciência maior. O ser humano, gente, precisa de um propósito para viver. Todo mundo precisa dar um sentido para sua vida. O Joseph Campbell, que é um dos maiores estudiosos, né, já faleceu, mas deixou um grande legado para a gente a respeito do estudo das mitologias, né? Então ele estudou de diversos locais, ele pegou toda a história humana. E a história humana ela é repleta de mitologia. Então ele fala, o ser humano mata e morre por suas histórias. O universo simbólico do ser humano é extremamente importante. Então nós precisamos dar sentido à nossa existência, nós precisamos construir essa conexão com o todo, com aquilo que nos circunda, porque nós somos um ser social também. Então a dimensão espiritual diz respeito a esse aspecto da nossa natureza que precisa dar um sentido à sua existência. Então, se você não está praticando a sua espiritualidade, essa sua conexão com um propósito maior, qual é o seu papel nesse todo, talvez a sua saúde esteja sentindo ou ela vai sentir em determinado momento, tá bom? Então, esse é o primeiro motivo do porquê que a gente estuda a educação espiritual.